Om Genyo Genop Sam Pe Mage Zardom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pe Majun Eshik Sudra Kordo Kanro Mampe Kor Ceci Jesu dag drupčir, Ginge lopčir šeksu sol, Gorope masiji hum. Onarjen yujin objan sam, Pe magezardon pola, Yatsen chogin yodrumye, Pe majun eshik sudra, Kordo kandrom hampe kor, Ceci Jesu dag drupčir, Ginge lopčir sheksu sol, Gorope masijia hum. On arjen yujin ubjan sam. Pe magezardon pola. Yatsen chogin yodrum nye. Pe majun eshek sudrag, Kordo kandrom hampe kor, Ceci Jesu dag drupčir, Ginge lopčir shek sol, Gorope masiji hum. Sanje Chodon Sochi Chonamla Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jing Soji Pesonanchi Drola Pinchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Daki Jing Soji Pesonanchi Drola Pinchir Sanje Druparsho Sanje Chodon Sochi Chonam La Jancho Bardo Dakne Chapsuchi Dage Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Om Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. 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 Om Hum Benzara Guru Pema Siji Hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Boa noite, ei, queridos. Tudo bem? Muito bem. Estamos aqui no nosso ah, Sutra do Ataque do Coração. Até agora ninguém teve nenhum ataque, então tá indo bem, né? Então, na página 38, a mãe Prajnaparamita. Intuição que inclui o intelecto. Iconograficamente, Prajnaparamita é representada como uma deidade feminina. Ela é da cor amarela, senta-se na posição de pernas cruzadas e tem quatro braços, com a mão superior esquerda segurando um texto, a mão superior direita levantando uma espada flamejante e os dois braços inferiores no gesto de meditação. Isso representa, respectivamente, os três tipos de prajna: do conhecimento por meio do estudo, do atravessar e iluminar a delusão e da visão direta sobre a verdadeira natureza de todos os fenômenos. Essas também são chamadas de prajnas resultantes do estudo, da reflexão e da meditação, que representam uma progressão das formas conceituais e grosseiras de prajna para a sua forma mais sutil e não conceitual. Então, isso, né, como a gente comenta, Prajnaparamita começa como uma sabedoria discriminativa investigativa, que vai analisando os fenômenos, as coisas, a própria existência, através de uma série de questionamentos, de roteiros, né, de contemplação, e progressivamente ela vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, menos analítica e mais uma percepção direta, né, daquilo que é investigado de início, né? Então tem essa progressão natural. Aí vem algumas perguntas dos alunos dele. Pergunta: quando o Sutra do Coração afirma nem ignorância, nem extinção da ignorância, até nem envelhecimento e morte, nem extinção de envelhecimento e morte, e assim por diante, é os 12 elos da originação dependente, a intenção é nos ajudar a ultrapassar o nosso pensamento dualista e nos livrar dele? Para mim, é útil quando digo essas palavras. Isso me leva a esse lugar misterioso, que não admite respostas e que de alguma forma é tranquilizador. Você pode falar um pouco sobre isso? Aí a resposta dele, né? Magical Mystery Tours. Então, esse é quem lembra, né? Era o nome de um compacto dos Beatles, né? O Magical Mystery Tour foi um dos discos deles que não teve muito sucesso, mas tinha uma temática, né, deles viajando, né, pela Inglaterra, né, e cantando. Então, ele comenta, sim, definitivamente esse é um dos objetivos do Sutra do Coração, ultrapassar os nossos conceitos usuais. Na verdade,
Isso ocorre em muitos diferentes níveis, uma vez que há conceitos mais grosseiros e outros mais sutis. Mas mesmo em um nível bem grosseiro de conceitos, apenas dizer nem olhos, nem ouvidos, nem nariz, e assim por diante, já é bem contrário ao que normalmente pensamos. Não pensamos em termos de nem olhos, nem nariz, nem ouvido. Mesmo nesse nível superficial, as palavras do Sutra vão contra o padrão das nossas tendências habituais e abalam o nosso mundo. É aí que começamos a furar o nosso casulo de delusão, que do contrário parece tão sólido e firmemente tecido. Mesmo um pequeno furo deixa entrar um pouco de ar fresco e de luz no nosso casulo estagnado e sombrio, que é o primeiro passo na direção da liberdade. Quanto mais avançamos, mais profundo fica e podemos conectar isso com contemplação mais profunda e análise, penetrando assim o que nem olhos, nem ouvidos, nem nariz, na verdade, significam, como isso se relaciona com as nossas tendências profundamente arraigadas de tomar as coisas como sendo sujeitos e objetos realmente existentes. Ao mesmo tempo, podemos usar a recitação dessas palavras como uma meditação direta, porque podemos olhar para a nossa mente enquanto as repetimos. Como a nossa mente reage quando dizemos nem olho, nem ouvido, nem nariz, ela surta, ela demonstra resistência, ela apenas fica entediada. Nenhum dos ensinamentos budistas, e o Sutra do Coração não é exceção, foi projetado como mero objeto de estudo, mas sim como espelho que reflete a nossa mente. Por isso, o ponto mais importante sempre que estudamos, recitamos ou refletimos sobre algo é observar como a nossa mente reage àquilo enquanto faz a observação. Então, é bem isso. Quando a gente lê o Sutra, a gente não entende grande coisa, mas aquilo ainda assim pode ter um impacto, né? Logo de início já, uma série de negações que vão nos esvaziando, mesmo que sejam um mínimo, né? Mesmo não compreendendo profundamente aquilo. Então, mesmo não entendendo, não compreendendo, sendo algo misterioso, ainda assim aquilo tem um impacto em nós, né? Isso que ele está trazendo aqui. Na medida em que nós vamos aprofundando os ensinamentos, vamos compreendendo o Sutra, aí aquilo vai se tornando, né, mais direto ainda, né? Menos milagroso e mais uma clareza, né, sobre o significado e mais do que o significado, a experiência direta daquilo. Isso é um processo que vai acontecer naturalmente. Por isso que tem esse processo acumulativo de ler os sutras. Lê e repete, repete, dia após dia, após dia, após dia, a pessoa vai lendo esses textos, vai memorizando e aquilo vai se tornando, né, algo presente, algo natural. E as respostas vêm da própria mente em muitos casos, assim, a pessoa não precisa nem estudar ou perguntar, o texto vai ficando claro pela própria repetição do texto. O Lama dizia isso para a gente, assim, eu lembro que eu, né, não entendia muito bem isso, mas com certeza vi que com o tempo os textos da sadhana foram ficando mais claros naturalmente, assim, pela repetição. Tá bem? Pergunta. Eu me pergunto por que o sutra é frequentemente recitado ou cantado em um único tom, como é feito em inglês ou japonês. Resposta. Existem tradições diferentes. Eu não posso falar muito sobre a tradição Zen, mas a versão em inglês parece seguir a forma mais recitada nessa tradição. Embora seja em um único tom, se o fizermos corretamente, no ritmo certo, por assim dizer, na verdade tem muito poder. Pode ser totalmente entediante ou pode ser muito poderoso, como uma batida de tambor, mesmo sem o tambor. Depende de nós se ele será um eletrizante chamado ao despertar ou apenas algo que nos põe para dormir. Então, essa é uma tradição, né? Então, o Lama sempre gosta de lembrar do Zen, né? Que ele recitou por muitos anos o Sutra em japonês. Né? Eles recitam, né, com aquele jeitão japonês, assim, bem forte, intenso. Os tibetanos costumam recitar o Sutra em tibetano ao toque do tambor, que é uma tradição que a gente acompanha um pouquinho. Então, é, agora não tem, o Lama não tem feito tanto, mas às vezes ele faz ao, né, ao som do tambor. Então, aqueles tamborzinhos tibetanos, né, que tem
né? Uma haste assim que a gente bate, né? Tum, 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 sempre no mesmo tom. Então a gente vai recitar em tibetano, né? Jike da ki te pa tu chik na chong den de gel pe ko cha ge. E assim vai, né? Então o Sutra do Coração inteiro no mesmo tom até chegar ao mantra. Então é algo assim, em termos assim, vamos dizer, de caminho de prática, para que que serve isso? Se eu não estou entendendo nada, enquanto eu estou tentando recitar aquelas sílabas, eu não consigo ler em português junto, então eu nem entendo em português e me perco um pouco no tibetano ainda, né? Eu não conheço aquelas palavras em tibetano. Então, é um método similar ao mantra, né? Em que a gente vai repetindo algo que no começo a gente não entende muito bem, mas tem um poder de nos gerar concentração e com o tempo você consegue repetir em tibetano e também acompanhando em português, vai unindo as duas coisas, né? E aí vem a questão também tradicional das bênçãos, né? Da prece, ou do mantra, ou do sutra. A gente vai imaginar que ao longo de séculos e séculos e séculos, milhões de seres recitaram aquilo naquele idioma. Então aquelas palavras, assim, elas estão magnetizadas por si sós. Então, ou seja, tem uma interdependência que se constrói em torno das palavras. As palavras têm poder, a gente vê isso claramente, mesmo no português usual. Por exemplo, um palavrão, a gente sabe o impacto que pode gerar, né, assim, nas pessoas. E da mesma forma, como as palavras, elas dão uma sensação de proteção ou de sabedoria, né? Então, a gente tem esse imaginário mais do cristianismo. As pessoas usam muito, né? Assim, ai meu Deus, Jesus, Nossa Senhora. Então aquilo está muito arraigado, né? Ai meu São Longuinho. Então cada um tem seu santo, né? Predileto, assim, junto com o seu orixá e sua deidade budista, né? Isso é bem Brasil, assim, né? A pessoa tem um altar lá, tem no mínimo três, quatro religiões, assim, né? E ainda diz, ó, esse é igual a esse. Tem um sincretismo ali que surge ainda, né? Vai gerando, né, as comparações. Mas aqui no caso, então as palavras têm, né, um magnetismo próprio. Quando a gente recita a prece de sete linhas, Lorde Nyogen Objan Sam. Depois de recitar um milhão de vezes aquilo, fica cada vez mais presente no teu fluxo mental. Então tem um impacto sim. Eu não preciso entender tudo racionalmente para as coisas funcionarem. A música, por exemplo, quando se ouve o som da música clássica, não tem palavras ali, por exemplo, e aquilo tem ou não tem um impacto em você? A música mexe ou não mexe com a energia, com as emoções, com os pensamentos? Então, o som, né, ele tem um poder próprio, e não só o som, os gestos, as cores. Por isso que no budismo tântrico se utilizam todos esses recursos. Gestos com as mãos, com os dedos, instrumentos musicais variados, representações gráficas, né, de todos os tipos, pacíficas e iradas, tudo aquilo tem um impacto, né? Aquilo não é de graça. Não é apenas um aspecto cultural, não é apenas uma representação assim bonita, não é arte só aquilo, é arte também. Mas é uma arte com o propósito de conduzir a mente para uma região de sabedoria. Não é uma arte assim que é apenas a expressão da criatividade do artista. Não. É uma arte que brota, né? É uma arte assim, por exemplo, como o Buda pediu para um pintor, né, desenhar e pintar a roda da vida pela primeira vez. Então, da sabedoria do Buda brota o esquema gráfico. E aí alguém vem e reproduz aquilo. Então, tem dimensões, regras, proporções, aquilo é tudo, né, assim estudado, não é uma coisa aleatória. Interessante, né? Ó, a Luana dando o depoimento dela, né? Minha mente foi capturada pelo som das preces, foi assim que eu entrei no caminho budista, na minha experiência com o Lama. Eu lembro da primeira palestra que eu fui assistir do Lama Santa em Curitiba, em 96, e mesma coisa, ele falou um monte de coisa, mas o que ficou para mim no final foi a melodia do Om Mani Padme Hum. Aquilo eu levei para casa e aquilo ficou na minha mente por dias, assim, né? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Então, aquilo, né? Uau, assim, né? Mesmo que você não entenda, aquilo te pacifica sem você entender muito bem. Assim como a música também pacifica, né? Sem a gente ter que necessariamente entender, né? Né? Por exemplo, cada tipo, estilo de música mexe com as nossas emoções, nossa mente de uma certa forma. Claramente, né? Um show disso ou daquilo. Eu lembro, por exemplo, ou despacifica, exatamente. Eu lembro, por exemplo, que eu estudava piano, eu estudava Bach, por exemplo. Bach é uma linguagem toda matemática, né? Aquela coisa do ponto e contraponto. Então, quando você termina de fazer estudos de Bach, você sai com a mente organizadíssima. É muito interessante. Aquilo é é uma coisa muito assim, né? Agora, claro, tem músicas que podem incentivar mais emoções mais intensas, agressivas, ou a pessoa o romantismo, né? A paixão. Então, né, tem isso. Tem esse poder dos sons, das palavras, independente da compreensão racional delas. Isso é muito óbvio, assim, né? Então, o budismo usa disso também como ferramenta. Não é só com o objetivo, né, de gerar um impacto sonoro, mas como uma ferramenta para te apontar uma região de sabedoria também. O Pedro também lembrando do gato e gata em grupo, né? É muito impressionante, né? Isso, assim. Então, tem essa força, assim. É um método. Assim como o silêncio é um método fantástico, o silêncio é muito impactante, né? Assim, você tem lá 100 pessoas, todo mundo lá parado. Eu lembro a primeira vez que eu passei uns 108 horas de paz em Viamão, que perto do momento da virada do Ano Novo, todo mundo parado em silêncio, assim. Pum. Aí lá fora começa, pá, 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 não sei o quê, e a gente lá, sem se mover. Aquilo tem um impacto, né? Impacto bem interessante. Então, só para enriquecer um pouco a resposta dele aqui, né? O gatê é muito forte, né? Exatamente. Ah, outra pergunta. Sim, e a gente aqui também, em português, a gente só lê, a gente não tem, por exemplo, ainda a tradição de alguma forma, entoá-lo, cantá-lo em português. Pode ser isso que com o tempo venha, né, a se tornar um hábito. Em inglês já tem várias versões em inglês, né, que aquilo é cantado. Eu lembro o grupo de Dzongzar Kyentse Rinpoche teve uma versão maravilhosa, assim, alguns anos atrás, com muitas pessoas no mundo inteiro, inclusive, né, assim, com formato de cano, né, uns cantando na frente, outros cantando, né, um tempo atrás, bem interessante, assim. Então, né, isso com o tempo deve se popularizar. O Lama fala, ele acha que com o tempo todas as preces vão vir para o português. O português vai se tornando uma linguagem do Dharma. As palavras vão sendo magnetizadas aos poucos, né? A gente vai falando, estudando e contemplando e aquilo vai ganhando poder. Muitos, né, mestres vão falando aquilo aos poucos na nossa língua e aquilo vai sendo empoderado. Por exemplo, o inglês já é uma língua do Dharma, claramente, assim, a gente tem milhares de textos do Dharma em inglês, né, e as práticas todas traduzidas, sadhanas e tudo assim muito bem organizado. E o português aos poucos vai se tornando. Por isso, por exemplo, da alegria do Lama em publicar o Surangama Sutra em português, ou seja, traz aquele Dharma, né, que vem do sânscrito, chinês, inglês e agora chega para o português. Então, aquilo é como se fosse assim, a nossa língua, ela, ela vai ganhando méritos, o nosso idioma, quando ela é usada para expressar os sons do Dharma. Então, isso assim pode parecer assim meio arrogante do ponto de vista do budismo, mas não é. É assim uma coisa de que aquela língua, aquele idioma, quando ele expressa, né, regiões de sabedoria, ele expressa os ensinamentos que apontam para a verdade última. Então, aquela língua se torna. Por que que o sânscrito é sempre visto como a língua dos deuses, ou uma língua super, né, elevada? Porque ele foi usado, né, desde o início com esse intuito. O sânscrito ele vai surgir na Índia, né? Havia vários outros dialetos. O sânscrito é uma língua mais culta, assim, né? Uma língua assim como o Pali também é uma língua culta, não era uma língua do dia a dia do povão. Então, o Pali e o sânscrito são os idiomas principais, né, em que o budismo foi registrado na Índia. Então, eles foram completamente, né, magnetizados por aquele conhecimento, aquela visão.
E o tibetano se tornou isso. O tibetano não era. Quando você lê a história do Tibete, como os próprios tibetanos se viam, o tibetano era uma língua bárbara. Eles não tinham nenhuma linguagem escrita. Era uma língua apenas falada. Foi apenas no reino, qual foi o rei? Não foi, foi o Son Tsengampo mesmo, que ele mandou Tomi Sambota para a Índia para desenvolver um sistema de escrita para o tibetano. Ele vai lá aprender as várias sistemas de escrita que existiam na Índia na época, e aí ele gera, né? Então é muito interessante, porque o tibetano, o escrito especialmente, ele vai se desenvolver a partir, vamos dizer, das línguas clássicas indianas, com o propósito de registrar o Dharma. Então ele é todo projetado para isso. Muito rico, né? Muito bem. Daí vem outra pergunta. Minha percepção é que, ao evitarmos modulações de voz, não sobrepomos qualquer significado ao texto além de sua essência, seja ela qual for. Resposta: isso é verdade. Poderíamos ver o tom único não apenas simbolizando a vacuidade e a igualdade de todos os fenômenos, mas como um portal para efetivamente experienciar algum senso de igualdade e o som da vacuidade, que é a mensagem essencial do Sutra. De novo, é importante observar a sua mente enquanto recita o Sutra dessa forma e observar como a sua mente ressoa, tanto no sentido literal quanto metafórico, com o som, o ritmo, as palavras e o seu significado. Então é uma coisa mais monotônica mesmo. Eu lembro assim de quando eu cheguei ao budismo, né, também vinha do yoga, um pouco do hinduísmo, e os mantras e kirtans eram muito mais melodiosos assim no hinduísmo, né? Ou seja, eram mais feitos para serem cantados mesmo, assim. Então eram mais bonitos as melodias. E no budismo era tudo muito assim, muito repetitivo. Mas a gente vai entendendo que tem um propósito nisso também, como ele explicou aqui, ou seja, o propósito não é apenas criar uma melodia bonita em que você se alegra de cantar um mantra, mas sim algo repetitivo que te ajuda a furar a tua confusão. Essa é a ideia. Claro que tem algumas melodias que são super lindas dos mantras também e das preces, mas em geral esse não é o foco principal. É muito claro isso no budismo, assim, né? Quando se ouve também aqueles cantos daqueles monges, né, dos mosteiros, canto polifônico também, que eles têm, cantam várias notas ao mesmo tempo. Você vai ver aquilo é meio monotônico, então aquilo é cansativo um pouco, porque o objetivo é manter essa mente aberta o tempo todo, assim como chama também. Você não está buscando variedade, você está buscando uma única clareza, assim, através daquele método. Se os Budas não pronunciam uma única palavra, como eles se comunicam com os seres sencientes? Que tem essa fala, né, nos sutras. O Buda fala, né, desde o início ao fim eu nunca pronunciei uma única palavra. É a minha resposta. Depende da sua visão, mas do ponto de vista Mahayana, há diferentes níveis de comunicação entre alguém como um Buda e seres sencientes. O nível mais superficial é por meio da fala ou de gestos físicos, mas o nível mais fundamental é entre uma natureza búdica e outra, ou seja, a natureza búdica de um Buda comunicando com a nossa natureza de Buda. É aí que o verdadeiro espetáculo ocorre. Qualquer outra coisa que pareça estar acontecendo no nível mais convencional, em termos de fala, palavras, letras e assim por diante, é como um espelho. É óbvio que para os seres sencientes comuns é muito difícil, embora não totalmente impossível, ter uma comunicação direta, consciente entre a natureza búdica de um Buda e a sua própria natureza búdica. Então é necessário haver algum tipo de espelho para isso. Dessa forma, todos os ensinamentos, como os conhecemos, são como espelhos para a nossa própria natureza búdica. Qualquer texto que vemos, qualquer ensinamento que ouvimos, quaisquer professores que encontramos são como espelhos. Então, não deveríamos ficar fixados em apenas olhar para eles, mas sim olhar para a nossa mente na interação com o ensinamento e com os professores. A maneira pela qual seres comuns interagem com Budas ou com a natureza búdica durante a maior parte do caminho é a mente do aluno assumindo a forma do ensinamento. Desse ponto de vista, algo como esse pedaço de papel com suas letras não é algo realmente externo ou material,
mas é a nossa própria mente aparecendo na forma do que chamamos de papel. Quando olhamos para esse papel com algum ensinamento budista nele, ele está tentando nos dizer para nos voltarmos para a nossa própria mente. O mesmo vale para a meditação. Por exemplo, se visualizarmos uma deidade, isso também é um espelho para a natureza da nossa mente. Por fim, quando não precisamos mais de um espelho, mas vemos nossa mente ou nossa natureza búdica como ela é, somos Budas. Em geral, quando olhamos para um espelho, não estamos muito interessados no espelho em si, mas sim naquilo que queremos ver no espelho, normalmente o nosso rosto. Da mesma forma, quando olhamos para os ensinamentos ou para um professor, o ponto principal é o que vemos em nós mesmos, e não tanto o que vemos lá fora. Esse é o ponto principal do ensinamento budista, que deve sempre ser aplicado à nossa mente. É por isso que ele não é realmente uma filosofia ou alguma teoria. Não importa qual é o ensinamento, trata-se de algo a ser integrado e realizado na nossa mente. Afinal, esse era o projeto do Buda: mostrar às pessoas a natureza de suas mentes por meio da própria experiência e do engajamento delas. Então, a comunicação. Como se dá a comunicação? Isso é um ponto, não é nem só essencial, é todo o caminho, né? É todo baseado em comunicação. Então, no palavras do meu professor perfeito, Patru Rinpoche vai explicar que a comunicação dos Budas se dá em três níveis. Primeiro, o nível mais elevado e sutil, que é a comunicação mente a mente, dos Budas para aqueles que estão realmente no ponto de apenas olhar para o Buda e copiar a mente deles de forma direta. Então, essa comunicação mente a mente que se dá entre os Budas. Depois a gente tem a comunicação simbólica que se dá entre os Budas e os Vidyadharas, os detentores de sabedoria. Ou seja, a comunicação simbólica também não é baseada em palavras, mas sim através de gestos, símbolos e manifestações. E por terceiro, a gente tem a comunicação oral dos Budas aos seres sencientes, de acordo com o ponto em que eles se encontram, através dos três giros da roda do Dharma, através dos ensinamentos tântricos, que são considerados quase como se fosse um quarto giro. Então é assim que se explica, né? A comunicação vai se dar nesses vários níveis. No nosso caso, obviamente, né, o nível que mais atua é o nível verbal, oral, em que a gente ouve, né, a gente ouvir, refletir, meditar. Ouvir, refletir, meditar. Então, deveria ser assim, né, o nosso caminho. A gente ouve os ensinamentos, a gente lê, ouve comentários, a gente estuda, a gente pensa, a gente reflete, a gente troca, a gente questiona, a gente debate. Então, e depois a gente medita sobre esses conteúdos. Na medida em que a gente vai meditando, a comunicação vai se completando. Enquanto a comunicação fica apenas no aspecto teórico, ela ainda não se completou. Então, a comunicação se completa quando a gente vê a mesma coisa que o mestre vê. Por isso que o Lama Santen sempre fala assim, é um ponto super profundo e sutil que ele traz. Quando a gente ouve um mestre, uma mestra falando, o ponto principal não é nem o conteúdo da fala. O ponto principal é onde está a mente dele, dela. Nesse exato momento, enquanto ele fala, enquanto ele faz uma piada sobre o Grêmio, onde é que está a mente dele? O conteúdo não é importante. É importante, de certa forma. O Lama ele fala assim: eu fico aqui falando, enrolando vocês. Basicamente, é isso que eu estou fazendo, enrolando vocês até vocês despertarem. Então, a gente deveria se perguntar. Por isso, assim, que uma estátua do Buda, por exemplo, tem o poder de nos transmitir os ensinamentos de modo perfeito. Só a posição do corpo do Buda, o semblante, o gesto das mãos de tocar a terra, de segurar a tigela de mendicante, as pernas cruzadas, a coluna ereta, o rosto pacífico, aquilo transmite o ponto onde a mente do Buda repousa. Então, a comunicação é assim que se dá, né? Se a gente conseguir ler, quem conseguir ler rápido, não precisa de uma infinitude de ensinamentos de palavras e palavras e palavras.
Enquanto a gente não consegue copiar essa mente do Buda, a gente vai usando as palavras como dedos que apontam para a mente do Buda, como recursos, né, didáticos, pedagógicos. Mas as palavras não são em si a mente do Buda, né? São dedos que apontam para a mente do Buda, né? Então a Luana pergunta, né, a diferença entre contemplar e refletir. Essas palavras todas muitas vezes são até sinônimos, assim. Por exemplo, se eu uso o método que o Lama sugere do pensar, contemplar e repousar, PCR, que é um método tradicional. Então, por exemplo, eu vou olhar para um conteúdo do Dharma. Primeiro eu penso sobre ele no sentido de ver se eu entendi realmente, eu explico para mim mesmo. Né? Então, a pessoa, ela viu um conceito lá, ela recebeu aquele conceito, e aí, ela entendeu? A pessoa só sabe se entendeu mesmo se ela tentar explicar. Né? Tinha professor que fazia isso na sala de aula. Entendeu? Entendi, professor. Ah, é? Então vai lá na frente e explica para os outros. Aí você vê se a pessoa entendeu mesmo ou acha que entendeu, né? Então, esse é um recurso. E é primeiro pensar. Aí o contemplar no PCR já é mais profundo. É buscar exemplos teus, práticos daquele conceito. E aí, eu vivencio isso, não vivencio, vejo, não vejo, isso está em mim, não está em mim. Contemplar seria assim olhar aquilo de modo direto na minha experiência. Pensar, contemplar. E o repousar seria o silêncio e simplesmente para o processo analítico e repousa nas consequências do processo analítico do pensar e do contemplar. Isso seria o PCR. Mas a palavra contemplar, ou quando se usa assim, falar em contemplativos, tem inúmeros significados. Vai desde aqueles que praticam shamatha, como aqueles que contemplam a natureza, contemplam os dharmas, né? Tudo ao nosso redor, né? Todos os objetos transmitem, né? Os ensinamentos do Buda. Então, a mente contemplativa seria essa mente que observa as coisas e tenta entender, né? Realmente aprofundar a visão sobre as coisas. Seria a mente contemplativa. É uma mente que não aceita as coisas meramente pelo que elas aparentam ser, mas é uma mente que procura entender profundamente as coisas. Isso seria uma mente contemplativa. E aí o processo do refletir nessa fala tradicional, ouvir, refletir, meditar, seria mais nesse sentido do pensar e contemplar quase que juntos. Uma pessoa ouve alguma coisa, ela reflete sobre aquilo. A gente está fazendo isso aqui agora, a gente está aqui conversando e todo mundo, enquanto está ouvindo, está refletindo, querendo ou não. A não ser que a pessoa está aqui olhando e está pensando lá numa outra coisa que ela tem que fazer depois, né? E aí talvez ela não está refletindo sobre o conteúdo do que está sendo olhado aqui. Mas, em geral, a gente já está refletindo sobre os ensinamentos enquanto está ouvindo, né? Ouve e reflete. Mas aí tem o processo tradicional assim. Você vai para uma aula, recebe, né, assim, um volume de conhecimento sobre uma coisa, aí você volta para casa e vai refletindo sobre aquilo. Pode fazer isso sentado formalmente em meditação, que é o melhor, porque quando eu sento em meditação, eu tenho menos agitação, menos confusão mental, e aí eu reflito sobre aquilo. Ou eu posso fazer isso ao meio ao mundo, caminhando, peripateticamente, a gente vai caminhando e refletindo, né, sobre aqueles conteúdos, aqueles conceitos. Então, por exemplo, você está lá, você está no mundo, aí você vê uma flor secando, uma flor fenecendo. Aí você vê, a impermanência atua sobre as belas flores da primavera. Ó, aquilo é impacto. Toda a beleza da primavera tem começo, meio e fim. Ó, aquilo é impacto. Você já sabia, mas nunca tinha parado para pensar. É bem diferente, né? Então, isso a gente pode fazer isso em meio ao mundo o tempo todo, né? Contemplar os ensinamentos, refletir sobre eles. É muito parecido, sim. Então, a Gisele aproveita, né? O repousar, né? Da meditação do pensar, contemplar e repousar. Eu libero completamente essa questão que contemplei? Exatamente. O repousar, assim, a rigor, seria assim: apenas eu paro o processo e repouso na presença, na natureza da mente primordial. Esse seria o caso ideal do repousar. Considerando que a boa parte de nós assim não localizou ainda essa mente primordial, não tem uma clareza sobre isso, né?
Então, esse repousar seria mais assim um relaxar e realmente parar de ficar pensando sobre aquilo. Mas não é que eu começo a pensar sobre outra coisa no lugar também. Seria um silêncio, um repouso, um relaxamento. Não é shamatha no sentido de que eu não vou focar alguma coisa nesse repousar. Shamatha sempre tem foco, né? Ou é shamatha impuro ou é shamatha pura. Eu escolho algum objeto e tum, é shamatha. Mas nesse repousar não é shamatha. Mas esse repousar também não é um torpor, no sentido assim, então eu fico ah, descanso assim como, sabe, assim um animal cansado assim que não pensa em nada. Também não é isso. Esse repousar seria um repousar tranquilo, relaxado na nossa própria natureza. Não conseguindo fazer isso, ok. Eu repouso em silêncio alguns minutos ali, mesmo não tendo um foco específico, e daqui a pouco eu entro num novo processo de PCE. Mas ali no R realmente eu solto. Solto, né, a mente analítica, né, que quase fundiu, né, contemplando aquilo nos itens anteriores, assim. Essa é a ideia. E quando ele fala lá no início da pergunta se os Budas não pronunciam uma única palavra, o Buda ele fala isso em alguns sutras de Prajnaparamita, né? Desde o princípio até o fim eu nunca pronunciei palavra alguma. Então, claro que no nível relativo, né, no nível da experiência comum dos seres, o Buda falou por toda a vida dele. Agora, o Buda, quando ele explica isso do ponto de vista último, do aspecto do repouso da mente do Buda na realização do Buda, no Dharmakaya, aí o Buda nunca saiu do Dharmakaya silencioso e perfeito. Então, as palavras são como sonhos de palavras. A fala do Buda é uma fala vazia e luminosa. Lembram quando a gente faz a prece da cidadela para alcançar a prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca? O que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido. Todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a ordem Pema Chödrön. Ou seja, o som, se eu realmente realizar o fato de que o som é completamente vazio, não tem significado próprio algum, o som, ele não tem nenhuma existência, não tem nada de fixo ou real nele, aí isso é a união do som com a vacuidade. Então a fala dos Budas é sempre a união do som com a vacuidade, livre de pensamentos especulativos. Mente clara, lúcida, repousando, né, no aspecto de sabedoria primordial, e as palavras simplesmente brotam como recursos do Buda para se comunicar com os seres sencientes. Mas o Buda em si, ele nunca pronuncia uma palavra real. Também, do ponto de vista do Buda, da realização do Buda, não tem palavras. Do ponto de vista dos seres sencientes, o Buda falou. Interessante isso, né? Um tema para contemplar, assim. Pergunta. Essa é uma pergunta sobre como percorrer a linha entre o relativo e o absoluto. Às vezes acho que não tenho bodhicitta, que me falta devoção, ou simplesmente me comporto mal segundo as recomendações do budismo. Depois eu me sinto muito frustrada, mas às vezes acho que quando reflito sobre os ensinamentos referentes à vacuidade, consigo de repente relaxar. Porém, não tenho a certeza se essa é a abordagem correta. Digamos que eu não tenha bodhicitta e me esforce muito, mas nada surja. Então eu digo: tudo bem, deixa pra lá, isso é apenas vacuidade, por que se esforçar tanto? Depois eu me sinto relaxada, mas há também alguma incerteza se essa abordagem, na verdade, vai me ajudar ou me prejudicar ainda mais. Resposta: fundamentalmente, nunca é errado relaxar, em especial no caminho budista. A tradição Mahamudra diz que aqueles que mais relaxam terão a melhor meditação, aqueles que relaxam em grau mediano terão uma meditação mediana, e você pode imaginar o que ocorre com o resto. O relaxamento é de fato o objetivo da vacuidade, acredite nisso ou não.
A experiência da vacuidade é o estado de mente mais relaxado que podemos ter. Por isso, se acessarmos ou nos conectarmos com ele, de modo algum isso é errado, porque isso é o que a natureza da nossa mente é: abertura fundamental, tranquilidade e expansão. Nessa natureza da mente, não há nada que tenhamos que fazer ou que não devêssemos fazer. Obviamente, isso é muito diferente de confundir vacuidade com algum estado de indiferença, no qual não nos importamos com coisa alguma. Além disso, até que sejamos capazes de realizar esse estado último, todas as práticas budistas relativas são apoios que estão voltados para nos ajudar a relaxar dessa forma mais fundamental. Assim, falando de forma prática, trazer a visão última, o aspecto da vacuidade para as práticas relativas, não necessária ou primariamente, significa analisá-las de maneira lógica, em termos de sua falta de natureza intrínseca, mas significa relaxar a respeito do que estamos fazendo e não sermos tão rígidos, viciados em trabalho e voltados ao sucesso instantâneo. Também temos que ver se essas práticas nos ajudam a relaxar de modo efetivo ou se nossa mente apenas fica mais paranoica e tensa. Se isso ocorrer, ou se ficarmos totalmente frustrados, essa é uma indicação clara de que é a hora de relaxar. Enquanto estivermos no caminho, certamente é muito difícil unificar os dois níveis de realidade, a absoluta e relativa ou aparente. O tempo todo, de unificarmos os dois níveis o tempo todo. É por isso que oscilamos de um lado para o outro entre as duas, enfatizando a relativa e às vezes a absoluta. No caminho, está bem que seja assim, porque ao acontecer desse modo elas se reforçam. Se estivermos cansados ou frustrados, relaxamos e paramos de tentar com tanto esforço. Assim que estivermos relaxados, podemos reiniciar nossas práticas relativas e, de forma ideal, até levar um pouco do nosso relaxamento para a próxima tentativa em qualquer prática que façamos. Esse é o modo de integrar visão e conduta, ou as duas verdades. Se fizermos todas essas práticas no budismo sem estarmos relaxados, pelo menos até certo ponto, elas não funcionarão muito bem. O caminho budista não é algum tipo de programa de 12 passos. Ele é projetado para ajudar a nossa mente a relaxar. Além disso, não precisamos praticar cada um dos muitos métodos do budismo. Às vezes, se uma prática realmente não funciona para nós e nossa mente fica apenas mais e mais tensa, talvez precisemos de outro método. Isso é muito importante, né, no processo, né, das práticas relativas do budismo, não gerar mais tensão, mais sensação de dívida. Ah, mas eu prometi que eu ia fazer um nondro, e a pessoa se enrolou. Eu tenho que fazer 100 mil prostrações e eu fiz 350 só até agora. Faltam 99.650, né, pessoal? Aquilo fica assim. Bah, o que que eu vou fazer da minha vida? E agora? Não tenho tempo, não consigo fazer. Eu vi muita gente assim, ficar super pressionada, assim, por ter assumido compromissos variados de prática e levou aquilo muito a sério. Então, o Dharma é um pouco assim: se eu levar a sério demais, eu tensiono e não relaxo. Se eu levar também na flauta demais, se eu não der atenção nenhuma para as práticas, eu não pratico. Aí também, né, se eu não praticar, como é que eu vou obter o resultado das práticas se eu não praticar? Não tem como. Então, o Lama sempre fala que o Moriyama Roshi respondia assim, né? Se tiver esforço demais, não dá certo. Se tiver esforço de menos, também não dá certo. Então, qual é a dose adequada de esforço, né? Aí cada praticante vai ter o seu, né? O que às vezes é muito esforço para um, não é nada para o outro. E às vezes o contrário, né? Então, por exemplo, para algumas pessoas fazer 100 mil prostrações é trivial. Para outras, aquilo a vida inteira não vão conseguir fazer. Então, os métodos relativos, eles são apoios para gerar méritos, é como se a gente estivesse copiando a mente do Buda. Então, a mente do Buda é generosa, é pacífica, é eticamente correta, é energia constante, tem concentração e tem sabedoria. Então, eu vou praticando os vários métodos que desenvolvem as paramitas como auxílio para o caminho como um todo. Isso é verdade relativa. E aí eu né, vou acumular a verdade absoluta, ou seja, Prajnaparamita, estudando, contemplando, meditando. Então são as duas asas do Mahayana.
o caminho de acumulação de méritos relativos e o caminho de sabedoria, de prajna, né, que conduz ao absoluto. O Buda, ele consegue unificar os dois de modo perfeito. A gente, por um longo tempo, tende a alternar entre os dois. Eu tenho a sensação de que estou fazendo algo só relativo, mas perco a visão de prajna, e depois eu estou contemplando prajna e perco a visão do relativo, por exemplo. Como no nosso roteiro dos 8 pontos de prajna. O item 3 é: veja o aspecto vazio da experiência. O item 4 é: veja o aspecto luminoso da experiência. E o item 5 é: tente ver o aspecto vazio e luminoso juntos, simultaneamente. Isso seria a unificação, né, das duas verdades, que já são unificadas, mas em geral nós temos dificuldade em enxergar a inseparatividade da verdade relativa e da absoluta. Né? Enxergar que a originação dependente é vacuidade e que vacuidade só se manifesta na originação dependente, não existe vacuidade em outro lugar além da originação dependente. A vacuidade não é um princípio cósmico onde tudo repousa. A vacuidade é a vacuidade do fenômeno. Isso é bem importante a gente entender e não é tão simples. Quando eu analiso a vacuidade de uma xícara, é a vacuidade da xícara, inseparável da originação dependente da xícara. Quando eu contemplo a vacuidade da xícara, isso não me remete a uma grande vacuidade cósmica. Não é esse o caminho. Fenômeno por fenômeno, eu analiso com esse olhar. Então eu vejo que todos são vazios, mas o vazio de cada um é visto naquele fenômeno. Tá? Isso é importante guardar assim para entender melhor para Prajnaparamita. Senão daqui a pouco a gente está dizendo, não, Prajnaparamita é a mesma coisa que isso, que aquilo, que aquele outro. A gente começa a comparar com outras religiões e tradições, achando que está falando da mesma coisa, mas não é. Entendem? Esse é um aspecto bem importante, assim, de como contemplar, né? Então, tem essa questão da inseparatividade das duas verdades. Semana passada a gente teve uma discussão um pouco sobre isso. Então, eu estava relembrando o fato de que a verdade relativa ela tem ali uma causalidade operando. As coisas não são aleatórias na verdade relativa. A verdade relativa ela se constrói por causas e condições, através da originação dependente. Então, tem uma certa previsibilidade até um certo ponto. Obviamente, do ponto de vista da coemergência de um tipo de ser senciente específico. Né? A verdade relativa não é absoluta, mas enquanto verdade relativa é aquilo. O mundo dos texugos é o mundo dos texugos. Eles veem as coisas de um jeito e eles, geração após geração, repetem um comportamento e funciona para eles. Eles comem algumas coisas e não conseguem comer outras. Né? Então aquilo funciona, é ilusório, mas enquanto eles estão, né, naquela originação dependente, aquilo opera daquele jeito. A gente não vai negar isso. Então a gente não dá solidez para a originação dependente, porque a gente sabe que ela é vazia, mas a gente não nega a originação. O vazio não nega o relativo. É muito importante isso. O vazio não é aniquilação, é extinção do relativo. Senão, quando o Buda se ilumina, o universo todo seria destruído. Pelo poder da vacuidade do Buda, se o relativo fosse inexistente, quando alguém realizasse a vacuidade, aquilo que é inexistente vai desaparecer. Mas não é nem existente nem inexistente. Então, o relativo e o absoluto são a mesma coisa vista por dois prismas, né? Uma única realidade, não tem duas realidades. Então, esse é um tema que a gente não vai cansar de conversar sobre isso, né, ao longo dos anos de prática e estudo, assim, né? Muito bem. Pedro, queria falar alguma coisa? Não, eu até baixei porque o assunto andou, então ficou um pouco no que você estava falando do descansar, né? Do relaxar, né? Que eu acho que é tão importante a gente achar esse lugar, né? Eu também tenho É, dificuldade às vezes. é. Gente, O e relaxamento. assim, o que eu fiquei pensando, Marcelo, se você puder comentar um pouco, esse relaxar, ele, na verdade, ele não é oposto à víria, né? Ao esforço alegre, né? Porque você Ah, pode sim. você pode estar fazendo, se você tiver mudança de paisagem, né, assim, se a tua mente no lugar certo,
externamente tem esforço, mas você está relaxado, né? Quer É. dizer, é achar esse lugar, né? Que eu acho que é o ponto Você realmente. pode fazer muitas coisas a partir desse ponto de relaxamento. O que que é o ponto de relaxamento ideal? É não dar solidez a coisa alguma. Não tem qualquer tipo de fixação, de solidez. Então não tem medo, não tem tensão, não tem preocupação. Eu vejo isso no Lama muito. Ele começa um monte de projetos e uns vão para frente, outros não vão. Ele não esquenta a cabeça com os que não vão para frente. Ele não se apega demais aos que estão dando certo. Então, aquilo tem uma leveza, uma fluidez, porque não tem apego, para não ter. O estado de não apego é um estado de relaxamento total. Eu não tenho apego ao meu corpo. Então, se eu estiver doente ou saudável, morrer, ou estiver vivo, tanto faz. Para os Budas e Bodhisattvas não tem apego nenhum à vida ou a qualquer experiência na vida, né? Eles não estão apegados à aposentadoria, não estão apegados ao plano de saúde, né? A quem que vai ganhar o campeonato de futebol, né? Quando é que vai ser a nova temporada de não sei o quê. Eles estão tranquilos, serenos, né? No meio disso tudo, eles desfrutam disso, porque eles também não estão contra isso, não é o oposto, né? Se o Buda não está apegado ao próprio corpo, não é que ele tem raiva do corpo e vai, né, vai acabar com o próprio corpo, vai fazer práticas ascéticas que vão, né, assim, destruir, né, as qualidades do corpo. Não. O corpo é meramente um corpo, como ele fala no Satipatthana. Contemple o corpo apenas como corpo, meramente como corpo. Você respira. Respiração é meramente. Até um grito lancinante aí. O que aconteceu aí, Pedro? Aqui, ó, o ser que Ah! Sabia que era manifestou. Shiva. Foi um grito destruidor, assim, realmente, né? Perigoso. Shiva Nataraja, assim, aquela coisa, né? Então, Aqui assistindo a aula. você viu? A gente falou aqui que não tem nada em lugar nenhum, que tem que estar relaxado. Ela até deu um suspiro. Mas é bem isso. A gente carrega tensões de vários tipos, né? Físicas, mentais, emocionais, e a tensão só surge do apego e da fixação. Por exemplo, assim, se eu achar que eu tenho que meditar na posição de lótus completo, a pessoa bota isso na cabeça, então agora, enquanto eu não dominar a posição de lótus completo, eu não estou meditando. Aí vira uma loucura aquilo, a pessoa vai, pode conseguir, ela se esforça, e tenta, e alonga, 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 e segura, e vai, e 10 minutos, 15 minutos, nossa, meia hora em Lotus, daí ela tira uma foto, posta no Instagram. Aí quando ela chega em uma hora assim, ela faz uma proclamação universal, gente, eu fico uma hora em Lotus completo. Então aquilo se transforma num objetivo dualista, né, assim, uma perda de tempo total, assim, que é vantajosa, tem qualidades, não é dizer que não tem qualidades. Mas não é o caminho que a gente está buscando, né? A gente quer liberar a mente de todos os apegos e fixações. A gente está buscando o estado de repouso no não precisar ser nada. Não precisar provar nada para ninguém, nem para mim mesmo, nem para a mamãe, nem para o papai. Ninguém vai dar medalha para nós em lugar nenhum, né? O Trumpa fala muito sobre isso no Além do Materialismo, né? Quando você alcançar a realização, não vai ter ninguém para pregar uma medalha no teu peito. Então, esse é um ponto importante, assim. Então, o relativo ele tem esse perigo. A gente começa a fazer bem as práticas do relativo e pode surgir um superapego, ou o contrário, como ela estava colocando aqui, ela não consegue fazer bem aquelas práticas, se sente mal, ela já traz a vacuidade e já dissolve aquilo tudo, né? Então também pode surgir uma vacuidade mal-humorada, no sentido de que enquanto eu não estou dissolvendo, eu não consigo praticar bem. Eu só fico em paz com o Dharma quando eu dissolvo tudo. Isso é o aspecto, né, da vacuidade mal-humorada, do Zen, né, que o Lama coloca, às vezes, uma parte do caminho do Zen. E aí a gente vai, obviamente, dissolver as coisas, mas entender que as coisas são luminosas, as coisas não são inexistentes, de jeito algum. Então a gente não gera nenhuma aversão pelas coisas. A gente segue praticando sem apego à prática. É tudo paradoxal. Para mim, o budista, nesse aspecto, né, de a gente conseguir atravessar para a não dualidade, ele é todo paradoxal. Faça, mas não faça. Faça não fazendo. Haja sem agir. Pense sem pensar. A pessoa, ela acha que tem que entender isso. Aí ela funde, né, o tico e o teco, assim. Ela gasta muitos ATPs tentando entender, né, o que que isso quer dizer. Mas no fundo não é nada, aquilo é só para quebrar, são os koans, né, os absurdos, as coisas naturalmente contraditórias,
que tem o propósito de quebrar a nossa mente dual, de interromper, né, o fluxo de pensamentos racionalizantes, dualistas, que tentam explicar tudo de acordo com a mente dual dos seres humanos. Então tem fórmulas para furar, né, essa bolha racionalizante, assim, né? O medo, de não conseguir se liberar. O medo de não conseguir se liberar, ele já nasce morto, porque todo mundo vai se liberar fatalmente. Não tem escapatória. Porque a natureza de Buda já é a essência da mente de todos os seres, sem exceção dos pernilongos, mosquitos, os cupins que estão revoando aqui hoje, que deve querer chover, aqui estão me incomodando, sobe por aqui, sobe por ali. Né? Todos os seres sencientes já têm a natureza de Buda. Então eles estão fadados a alcançarem a liberação. Agora, vai ser nessa vida? Ou vai ser na morte dessa vida? Ou vai ser no bardo, né, logo após a morte dessa vida? Aí já é mais assim, depende da força da tua prática, né, da tua estabilidade no aspecto de lucidez. Mas que aquilo vai acontecer em algum momento, não tem dúvida, né? Então a gente não precisa se preocupar, eu vou ficar preso num reino inferior. Não vai, porque o reino inferior é temporário também, permanente, como qualquer outra experiência. Mas melhor se a gente puder evitar. Então, por isso que a gente pratica mais e gera méritos e constrói, né, uma mente assim de maior lucidez para evitar os reinos inferiores também, mesmo que eu não alcance a liberação final aqui e agora, né? Pelo menos me garanto algumas coisas, tento me garantir uma experiência menos negativa no futuro próximo, né? Então é mais ou menos isso, assim. Mas esse equilíbrio entre o relativo e o absoluto é um ponto-chave do caminho. É difícil a gente entender isso bem. A gente às vezes tenta aplicar argumentos do absoluto sobre o relativo, às vezes argumentos do relativo sobre o absoluto, e acaba negando um ou outro, não entendendo bem como que eles se harmonizam, porque eles são completamente harmônicos, né? Mas na nossa mente, por um tempo, eles não são harmônicos. Parece que se eu falo do relativo, eu estou reificando o relativo. E se eu falo do absoluto, eu estou apontando para uma região transcendental que está completamente além disso aqui tudo. Então não é nenhum nem o outro. O Buda, ele realiza o absoluto e o relativo aqui em meio ao mundo, mas vendo que o mundo é apenas uma experiência de mundo, né? Então, o Buda vai além do mundo sem ter que sair do mundo. Está dentro e fora ao mesmo tempo. Então são coisas para a gente ir pensando assim, né? Isso tudo é prática paramita. Então ele já está exercitando, assim, né? Ele está fazendo a introdução ainda. A gente viu aqui, hoje até a página é, 43. Muito bem. Há a probabilidade de chegar ao fim da introdução até o final do ano aumentou hoje. Né? Havia uma chance de 5%, hoje já daria uns 15% de probabilidade de a gente terminar a introdução até final desse ano. Hein? Que tal? Ó, são 69 páginas, a gente está na 43. Mamão com açúcar, Vou fazer um sistema de apostas lá no grupo, né? Uma bet. um bet. Budista, né? É. Na moda, né? Faz uma bet para levantar fundos para a casa de retiros do Abirate. Buda Bet, seria legal. Buda Bet. Buda Bet, né? O que não vai ter bet, mas vai ter rifa em breve. Vai ter rifa do Buda maravilhoso, né? Que a Miki ofereceu aqui para a casa de retiros do Abirate. Tem também os quadros que a Margarete ofereceu. A gente vai, né, fazer uma rifa. Ai de quem não comprar. Brincadeira, né? A gente vai fazer assim. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje. Deixa eu pensar. Na semana. Hoje isso, semana que vem. Daí vou fazer presencial aí no Rio. Vou estar voltando de Goiânia. Vou estar em Goiânia esse final de semana. A gente vai fazer umas atividades lá.
E aí a gente faz presencial aí no Rio, segunda-feira que vem. Aí também já é semana, e no final da semana tem Zonzar Arquientes e Rinpoche no Rio de Janeiro também, né? Muita gente vai participar. Sexta, sábado e domingo. Aí eu vou estar por aí, daí o outro a gente faz presencial também. Então a gente vai ter duas presenciais aí, né? Semana que vem na outra. Bem bom. E é isso, gente. Vamos seguindo aí, hein? Não desistam. Que agora que tem que acelerar. O Trump ganhou, vocês têm que se iluminar rápido. Se fosse vocês, né? Agora vai ter míssil americano sendo disparado da Ucrânia contra a Rússia, a coisa está esquentando lá, a chapa está quente. Apesar do G20, né, tá interessante assim as falas, né? É, vamos dizer, esse acordo, né? Mesmo que não vire, mas assim, a forma como foi colocado, como o Lula conseguiu direcionar, bem interessante, né? Foco na fome e na pobreza, é isso que a gente tem que realmente resolver, né? Em vez de pensar, claro, a questão climática é gravíssima, mas a questão da fome e da pobreza, né, são mais básicas ainda, assim. Tem as falas, tem os acordos, aí vamos ver, mas parece interessante. Os países ricos estão se comprometendo, sim, a destinar recursos para combate da fome nos países pobres. Isso é bem interessante. Não é pouca coisa, não, viu? Eu também gostei muito do discurso do Lula, independente de ser o Lula ou não, qualquer pessoa que tivesse feito aquele discurso, focando nas pessoas mesmo e parando um pouco de falar só na guerra ou na politicagem, assim, né? Aquilo foi algo tocante, assim, acho que no mundo todo está repercutindo, né? Assim, politicamente eu diria que ele fez um gol de placa, como se diz, né? Assim, se pensar só no aspecto político, né? Seja real ou não aquilo, mandou bem, como se diz, né? E se aquilo se traduzir, né, realmente no movimento real nos próximos anos, né? Você viu os dados, né? Saíram da ONU assim recentemente, 773 milhões de pessoas passam fome no mundo todos os anos, pelo menos um dia ou mais ao longo do ano não tem o que comer direito, gente. É muita gente. É quase 10% da humanidade. Vamos dizer, tem 8 bilhões e pouquinho. Com 773 milhões é gente demais passando fome. Então, ou seja, e o número, a porcentagem aumentou da última vez que se avaliou isso. Então o mundo está piorando, não está melhorando. Então, né, aquela coisa de acumulação de recursos com poucos, muita gente com muito pouco, né? Isso aí não tem nada a ver com comunismo, não comunismo, esquerda, direita. Isso é bom senso básico, gente. Não faz sentido uns terem demais e outros não terem o que comer. Não faz o menor sentido. Até para quem tem muito, é melhor para quem tem muito que os outros comam direito, que eles vão querer roubar menos. Sabe? É uma lógica básica, assim, a sociedade fica mais pacífica se todo mundo está com a barriga cheia, gente. Isso né? Então, é um ponto, assim, realmente fundamental, né? Uma igualdade mundial, assim. Então, vamos ver. Então, é interessante, né? A gente acompanhar a política também. A política faz parte, né, do Sansara. Como é que, para onde as coisas estão andando e como é que a gente pode, né, se engajar ou não se engajar num processo ou outro. Né? É importante. Né? Por um lado, tem gente dizendo que não, que é isso, cada um que se vire, não temos nada a ver com isso, nós vamos cuidar só do nosso. E aí tem outros pensando assim, não, a gente tem que cuidar de todo mundo. Enquanto não cuidar de todo mundo, não vai ter o nosso. O nosso não vai funcionar. Você pode fazer muros, você pode fazer o que você quiser, mas quem tiver com fome, com problema, vai pular por cima dos muros e vai fazer o quê? Vai matar todo mundo. Então, o problema da imigração é gravíssimo no mundo todo, né? Os deslocamentos de pessoas de regiões problemáticas. E com as mudanças climáticas, só vai piorar, piorar, piorar. Massa se deslocando onde antes chovia, não chove mais. Onde antes era gelo e frio, vai virar um paraíso, um campo maravilhoso. A Sibéria toda vai virar um grande campo plantado. E assim vai, né? O mundo está mudando. E vai mudar rápido. Os cientistas estão apavorados, né? COP29 lá não tem nada efetivo acontecendo. A gente já perdeu o barco, segue perdendo o barco, né? Para as mudanças climáticas. E o negacionismo segue muito forte. Vamos ver. Quem viver verá, né? Mas esse fenômeno das migrações em massa vai ser dramático. Isso a gente vai, a maior parte das pessoas aqui vai viver para ver, né? Então, vamos ver.
O próprio Brasil, né? Tem um mapa, não sei se vocês viram, né? O mapa da NASA de projeções de temperaturas para o Brasil aí. Olha, né? Belém diz que vai dar 50 graus aí, Raquel. Pois é, mas se eu sair daqui, piora, né? Não é? Pois Para isso eu trabalho. não, não pode sair agora não. Tem que esperar um pouquinho mais. Mas o mundo todo, né, vai virar uma confusão, é isso aí. É o Saara alagado, lugares alagados, outros lugares secos onde não tinha antes, né, deserto. É bem dramático. Vamos ver. Enquanto isso, nós praticantes fazemos o que podemos, né, no dia a dia, com as pessoas e aspirando a realizar a Prajnaparamita, atingir o primeiro boom. Isso seria maravilhoso, hein? Pensou atingir o primeiro boom nessa vida? Ou seja, realizar a Prajnaparamita de forma direta. Isso é uma aspiração, assim, bem bonita, né? Exato, exatamente. O Buda tinha uma posição política. O Buda era isso. Ele aceitava todas as castas, ele conversava com todo mundo, ele tentava pacificar todos os conflitos. O que que é mais político do que isso? O Buda era um mediador de conflitos, ele conseguiu evitar guerras. Era naturalmente um diplomata respeitado né, pela própria postura dele, a lucidez das coisas que ele falava. Então, reis confiavam nele como conselheiro, né? Então, isso é hiperpolítico, né? O nosso comportamento diário é político. Eu não gosto de política, mas tudo que você faz, o que você compra, como que você fala, o que que você evita, tudo isso é político, não tem como evitar, né? Tem impacto na sociedade. Quando eu compro uma coisa de uma fonte meio assim, né, duvidosa, por exemplo, eu estou, né, contribuindo para um processo produtivo, né, que explora pessoas em algum lugar do planeta e assim por diante, né? Tudo é assim, tudo interligado, tudo interdependente. Então a globalização já havia, mas agora a gente vê ela acontecendo muito rápido, né, pelas trocas. Mas o mundo nunca foi assim, um lado separado do outro. Nunca. Né? Por exemplo, se um vulcão explodir na Islândia e lançar um volume gigantesco de cinzas no ar, aquilo vai afetar o mundo inteiro. Não é só na Islândia. Sempre foi assim. Só que agora a gente vê, né, o nosso papel nisso, né, nas comunicações, no tráfego, etc. Né? Interessante. Tá bom, gente. Então, semana que vem seguimos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kendo Chosun Rinpo Che Zamling Sasum Chapar Druju Choksun Nang Wadam Medraldo Sungele Show. Boas Obrigada, noites. até terça. Então você vai estar aqui, né? Isso, na semana que vem, é. Amanhã não, na próxima. Ah, é, na próxima. Tá bom. Isso. Beijo. Tchau, queridos. Fiquem bem. Tchau. Tá, Boa Obrigado, obrigada. semana. Marcelo. Boa noite, Obrigado a gente. Tchau, você. Marcelo. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa Fiquem noite, bem. pessoal. Obrigada, Marcelo. Obrigado, querido. Grata, boa noite. Obrigado. Tchau, Catarina.